se há uma profissão entre todas as que nós poderíamos classificar como tal no mundo de hoje, que foi abalada na sua estrutura, no seu alicerce pelas novas tecnologias, essa foi o jornalismo. Nenhuma outra profissão mudou tanto. E está sendo obrigada a mudar tanto. E essa é a parte que eu digo do pior dos tempos, porque essas mudanças ainda não chegaram a uma conclusão. Se você olhar para o futuro, você vai ver só uma coisa assim meio nebulosa, onde as dúvidas são maiores que as certezas, onde você tem sempre, no mínimo, 3 ou 4 alternativas diferentes. A dificuldade de conviver com elas é enorme, sabe? Então, nós estamos vivendo um momento que é extremamente rico em termos das mudanças que estão acontecendo, mas extremamente difícil porque nos obriga a fazer opções sem muitas vezes ter certeza de qual é a opção certa. Nos obriga a ter que arriscar numa intensidade, com uma frequência que nós não estávamos acostumados a arriscar até hoje. E eu também digo também o seguinte, eu acho que o grande problema que nós temos hoje não é mais tecnologia. Sabe? Os dilemas com os quais nós nos defrontamos não são mais os dilemas de saber qual é o software, qual é o hardware, etc. O grande dilema que nós temos é o seguinte, como é que as pessoas vão usar? E quais os valores que começam a ser afetados pelo uso dessas novas tecnologias? É isso que é o grande X da questão. E é por aí que começam todas as dúvidas. E é por aí que é o dilema que nós estamos enfrentando e para o qual nós não temos ainda uma resposta definitiva. Tá? Então, era basicamente isso que eu queria dizer, um pouco para situar, quer dizer, qual é o ambiente que nós, estudantes e praticantes de jornalismo, estamos vivendo atualmente. Quer dizer, esse é o clima. Nós estamos deslumbrados com as perspectivas que se abrem, mas na hora que você começa a pensar nas consequências, quando você começa a ver os desdobramentos, aí baixa, sabe, aquela dúvida, aquela incerteza, aquela insegurança, que são difíceis de trabalhar e difíceis de lidar com elas. Bom, depois disso, agora, a bola está com vocês, comecem um interrogatório como se fosse uma entrevista. Ok? Eu faço isso por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, eu posso ter na cabeça uma coisa que não é a mesma cabeça não é a mesma coisa que está na cabeça de vocês. Eu não conheço a realidade concreta de vocês. Portanto, eu posso muitas vezes falar horas sobre um negócio que não está interessando a mínima. Tá? Então, é preferível que vocês coloquem, para mim também é interessante saber o que vocês estão pensando. Vocês vão saber o que eu estou pensando. Agora, eu também quero saber o que vocês estão pensando. Por quê? Porque isso é importante para a gente poder, a partir desse conhecimento mútuo, poder estabelecer uma interatividade que vai ser benéfica para mim e para vocês. Eu vou ter o resultado de um conhecimento de como é que vocês estão encarando esses problemas aqui na UFSC, que é diferente. Eu vim agora, eu estava na universidade em Foz do Iguaçu, e lá é uma outra realidade completamente diferente. Então é aquela história, o conhecimento dessas realidades, porque hoje a gente começa, uma das grandes consequências da internet, que você já deve estar sentindo, é a tal da avalanche informativa. E o que é a tal da avalanche informativa? É uma enorme quantidade de dados diferentes sobre muitas vezes o mesmo problema. Por quê? Porque são percepções diferentes que antes não eram possíveis de serem expressadas. Quer dizer, hoje, com quase 180 milhões de blogs no mundo, quer dizer, você tem 180 milhões de visões diferentes. Então, aquele fato que antes para nós só parecia assim, ele é preto ou branco, alto ou baixo, claro ou escuro, hoje ele tem N variações de cinza entre o preto e o branco. Como é que você vai julgar isso? Como é que você vai analisar? Como é que você vai contextualizar? Sabe? Na hora de tomar uma decisão, como é que você vai tomar uma decisão tendo N variáveis na tua frente e você não pode optar por uma ou por outra? Então, aí começam os problemas. Por isso que é interessante a gente ter essa diversidade de percepções, diversidade de opiniões e diversidade de conhecimentos. Vamos lá, vocês agora estão com a bola.